Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Nós continuamos o nosso estudo sobre a nação de Israel e sobre um povo que resolveu se afastar de Deus. Presta bem atenção na mensagem de hoje, porque hoje você vai entender algo muito importante, delicado, que tem acontecido na família. Sabe? A Bíblia diz que Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus também foi com Jacó. Mas a Bíblia diz que os filhos de Jacó se tornaram cruéis, tão cruéis que chegaram a matar uma cidade inteira por causa da afronta que fizeram contra a irmã. Tão cruéis que Judá, ele descumpriu a promessa que ele havia feito à nora dele, a Tamar, tá? E eu não vou entrar nos detalhes dessa história, porque a mensagem de hoje fala sobre o surgimento da nação, o povo eleito por Deus, e fala também sobre o momento da queda desse povo, quando esse povo declara querer se afastar de Deus, tá? Então, o que é que acontece? Os filhos de Jacó, eles se uniam não para o bem, mas para o mal. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida daquele povo. Deus tinha um propósito na vida dos filhos de Jacó, que mesmo que eles não soubessem, eles eram as 12 tribos de um país muito forte e poderoso nos planos de Deus. E é claro, talvez você venha com a pergunta, e aquela pergunta que muitos não sabem responder: pastor, se os filhos de Jacó eram cruéis, eram desobedientes, eram invejosos, se os filhos de Jacó estavam tão distante de Deus, diferente da vida que o pai estava levando desde que lutou com o anjo, que o pai lutou para ter intimidade com Deus, porque Deus não desamparou aqueles filhos, porque Deus não os desamparou e não levantou um outro povo compromissado, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. E como Abraão morreu em fidelidade diante de Deus, a promessa de Deus viveria para sempre na descendência de Abraão. Mas Deus tinha que dar uma lição naqueles meninos, naquele povo que estava se tornando cada vez mais rebelde e desobediente. Então Deus olha para José, porque José, mais jovem, José, preparado pelo pai, treinado pelo pai, José aprendeu e se tornou fiel a Deus. E Deus escolheu José não só para proteger os irmãos, como para dar uma lição neles. É claro que a trajetória de José não seria fácil, mas Deus começou a dar sinais dos planos que ele tinha para José, os planos que ele tinha para a família de Jacó, ou para a família de Israel. Habitou Jacó na terra de suas peregrinações, na terra de Canaã.
E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia notícias ruins sobre eles. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. Fez uma túnica talá de mangas compridas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais, o odiaram e já não podia tratar José de maneira pacífica. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, e por causa desse sonho o odiaram mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes rodeavam o meu e se inclinavam. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Dominarás sobre nós realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e os referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Então disse Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos. O rebanho, traga-me notícia. E assim enviou Jacó a José para o vale de Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diga-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe os viram, e antes que chegasse, armaram contra ele para matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Meu amigo e minha amiga, se você continuar a história, você vai ver que Judá, ele dá a ideia de vender a José como escravo. E ele vende José aos ismaelitas, que por sua vez vende aos egípcios. E José acaba na casa de Potifar. José, ele acaba na prisão de Faraó e por fim ele se torna governador do Egito no maior momento de crise do Egito e da terra. José se torna governador, depois de Faraó, o homem mais poderoso de toda a terra. O que eu quero que vocês entendam é que a maldade dos irmãos de José era tão grande que, tirando fora dos irmãos de José a Benjamim, os irmãos de José planejaram matar José. Os irmãos de José planejaram destruir José por causa do ciúme, da raiva que sentiam. Mas Deus tinha um plano na vida de José. E mesmo vendido como escravo, mesmo sofrendo, José, ele alcança a graça e o milagre de Deus. E quando os irmãos
precisam comprar comida e estão diante de José, eles começam a rever tudo o que eles tinham feito de errado no passado. Eles começam a lembrar da história de como eles se livraram do irmão e contar a mentira de que o irmão havia sido morto por um animal. E olha que eles contaram tantas vezes essa mentira que eles mesmos acreditavam nela, ao ponto de repetir a mentira para o próprio José. Sabe, somente depois que eles enxergam a grandeza de Deus, somente depois que eles são obrigados a encarar a mentira e a maldade do coração e confessar para o pai o que eles fizeram, é que eles falam da justiça de Deus, é que eles falam sobre a cobrança e o peso da mão de Deus sobre eles. Mas a Bíblia diz que na história José morre e vem um faraó que esquece tudo o que José fez. E o povo de Israel, misturado com o povo egípcio, se afasta de Deus e começa uma vida de escravidão, dor e sofrimento. Um povo que, durante a vida de José, estava no Egito, comendo do melhor da terra, agora estava no Egito, sendo escravo, servindo a Faraó e aos deuses, porque se esqueceram da sua fé, porque se esqueceram da sua história, porque se afastaram do Senhor. É claro que nessa época Israel ainda não era um país. Israel era um grupo de 70 pessoas, uma família que estava em fase de crescimento e cresceria ao longo de 400 anos na terra do Egito. Meu amigo e minha amiga, veja que o sofrimento do povo sempre está associado ao afastamento do homem de Deus. Muitas vezes você conhece a Deus, você conhece a palavra de Deus, você tem uma história de fé dentro da sua casa, você é filho de pastor, você é filho de obreiro, você é filho de crente veterano na igreja. Muitas vezes você tem um histórico de fé na sua casa, na sua família, um irmão, uma irmã que é temente a Deus, que é fiel a Deus, mas você mesmo ainda tem andado em rebeldia e por isso muitos ainda não conquistaram o milagre que Deus separou para você, a bênção que Deus separou para você. Nunca se esqueça, Deus tem um plano e um propósito para a vida de todos, em especial aqueles que creem. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é verdade, Senhor, que os filhos de Jacó se tornaram agressivos, rebeldes, indisciplinados, ao ponto do pai viver o tempo todo dando marcação em cima deles e usava José como seu olheiro, porque ele não conseguia confiar na dedicação e na boa vontade dos próprios filhos. Meu Deus, e isso fez com que a dor e o sofrimento sempre perseguisse aqueles filhos. Isso fez com que a dor, o sofrimento, seguisse de geração em geração, até que eles se tornaram escravos. Meu Pai, mas o Senhor tinha um plano na vida deles. Assim como eu sei que o Senhor tem um plano
na vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Talvez essa pessoa que me ouve, ela entende e até admite que poderia ser melhor, que poderia ser diferente, que poderia estar agora na presença de Deus em oração, que poderia escolher um lugar, uma igreja séria para congregar, que poderia se dedicar mais aos cultos, às reuniões, mas infelizmente tem arrumado motivo, desculpa para não congregar, tem arrumado motivo, desculpa para não fazer a mensagem diária, não ouvir a mensagem diária. Espírito Santo, eu te clamo, usa da tua misericórdia e da tua compaixão. E assim como o Senhor cuidou e deu oportunidade aos filhos de Israel, cuida e dá oportunidade a essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que tem grandes sonhos, essa pessoa que tem objetivos, essa pessoa que tem lutado pela vontade de crescer diante de Deus. Espírito Santo, te peço agora, em nome do Senhor Jesus, tira a rebeldia, a teimosia, o espírito de rebeldia que afasta essa pessoa da tua presença. Tira, meu Pai, o espírito da doença, da enfermidade. Tira, meu Pai, o espírito que provoca dureza no coração dessa pessoa, que ela sempre tem mais dificuldade de entender e aceitar o Senhor, mas facilmente se corrompe, fica zangada, quer agir segundo os próprios impulsos. Meu Senhor, assim como o Senhor guardou José da fúria dos irmãos, assim como o Senhor preservou os irmãos, mesmo ciumento, mesmo cheios de raiva, de ódio, mas o Senhor não permitiu que eles matassem o próprio irmão. Não permita, meu Deus, que essa pessoa que ora comigo faça besteira. Não permita que ela se vingue. Não permita que ela acabe o casamento. Não permita que ela abandone o emprego de maneira precipitada. Mas guarda essas pessoas da fúria, da precipitação que surge no próprio coração. Guarda esse homem, essa mulher, meu Deus, para que ela venha fazer somente aquilo que agrada a Deus e que vai repercutir no bem deles e não no mal. Eu oro por aqueles que estão no hospital, no leito de dor. Eu oro por aqueles que estão desempregados. Eu oro por aqueles que trabalham, mas têm um salário fraco, pequeno, diante de suas necessidades. Eu oro por aqueles que se sentem atribulados e oprimidos, por aqueles que estão à beira do colapso dentro de casa, no casamento. Espírito Santo, vem abençoá-los, vem trazer paz para esse lar, vem trazer paz para essa vida, que essas pessoas que me ouvem, que oram comigo, sejam agora abençoadas pelo Senhor em um nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, para que a vida dessa pessoa, para que o lar dessa pessoa, para que o trabalho, a obra das mãos dessa pessoa seja uma bênção. E aquele que crer diga, assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.